Boa noite, tudo bem? Meu nome é Mariane Saraiva, eu sou técnica em segurança do trabalho há um pouco mais de 10 anos e já trabalhei em vários lugares aqui na cidade de Rio Grande, indústria, construção civil, diversos setores aí, montagem, enfim. E hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre a NR35, alguns pontos bem importantes dela, tá? Que qualquer pessoa da área de segurança, da área de montagem, da construção civil, de qualquer área de trabalho na área industrial, precisa saber. Então, quais são os itens mais ou menos, tá, que a gente tem que saber? Primeiro, o que é uma NR? Tá? Eu chego e falo para vocês sobre a NR35. Eu preciso primeiro explicar para vocês o que é a NR. A NR nada mais é que uma norma regulamentadora, tá? Elas foram feitas todas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Todas são relacionadas à segurança do trabalho, à segurança do colaborador. Então a gente tem 38 normas, tá? Cada uma fala de um setor, de uma área, de um trabalho específico para garantir a segurança. A NR35 não é diferente disso. A NR35 vai falar somente do trabalho em altura, ela é exclusiva, tá? Até alguns anos atrás a gente não tinha a NR35. Então, dentro da NR18, que é a NR de construção civil, a gente tem várias coisinhas ali ainda que a gente continua utilizando até hoje. Porque a NR18, eu diria para vocês, tá, sem medo de pecar, que é a NR mais completa que a gente tem, porque ela traz tudo, tá? Foi uma das primeiras feitas lá, então ela traz tudo sobre várias atividades. Então a gente tem a NR35 como base, mas a gente não pode esquecer de alguns itens que tem lá na NR18, certo? Bom, da NR35, trabalho em altura é considerado, tá, dentro da NR35, a partir de 2 metros de altura. Aí tu vai me dizer assim, menos de 2 metros de altura eu não preciso me preocupar? Precisa, tá? Qualquer trabalho feito acima do nível do solo, a gente precisa se preocupar. Quando eu falo acima do nível do solo, eu não posso esquecer que abaixo do nível do solo também. Porque se eu preciso de uma escada para acessar um local inferior, eu posso considerar trabalho em altura também, tá? Desde que essa escada, esse acesso seja mais de 2 metros. Então, quando eu falo de trabalho em altura, não quer dizer que seja só do nível do solo para cima. Do nível do solo para baixo também eu tenho que considerar, tá? Desde que tenha a partir de 2 metros, eu preciso me preocupar ainda mais. Como assim? Eu preciso fazer todo um planejamento da atividade, tá? O primeiro planejamento da atividade, a gente tem inclusive um documento, tá? A gente faz um planejamento visual, a gente faz um planejamento de área, mas eu tenho um documento para fazer esse registro, tá? Que documento é esse? Esse documento é a APR, é a Análise Preliminar de Risco, certo? Como é que eu faço esse documento? Antes de qualquer atividade, eu vou fazer esse documento. Esse documento eu vou chamar alguém de lá da execução para me ajudar a fazer esse documento. Mas por que chamar alguém da execução? Gente, a gente tem que levar em consideração que ninguém sabe melhor como vai andar a atividade, como vai ser feita, do que o executante, do que o colaborador que está lá para fazer a atividade. Então ele vai chegar, ele vai sentar comigo e ele vai me explicar o que ele precisa fazer, por que ele precisa acessar, que equipamento ele pretende usar, enfim, ele vai me passar um manual de instruções da atividade que ele vai fazer. A partir desse manual de instruções, eu vou ver item por item e vou verificar quais são os riscos que essa atividade dele vai trazer. Só a partir daí eu consigo traçar medidas de prevenção para eliminar ou minimizar esse risco, tá? O trabalho em altura tem um risco grande de queda. Então esse risco que existe lá, eu preciso ou eliminar ele ou minimizar, tá? Lembrando sempre que assim, todo mundo fala muito de equipamento de proteção individual. Gente, o equipamento de proteção individual é a última barreira contra um acidente. Nós temos vários outros itens aí que a gente precisa considerar para não precisar chegar lá no EPI. Porque o EPI não vai eliminar o acidente, ele não vai evitar, ele vai minimizar, tá? Aí tá a palavra-chave, eliminar e minimizar. Se eu tiver a possibilidade de eliminar o risco, eu vou eliminar o risco. Se eu não conseguir, eu não tiver essa possibilidade, bom, aí eu vou minimizar ele. Ou seja, eu vou fazer o possível para que ele traga menos malefício caso venha acontecer, tá? Bom, vamos pegar um exemplo prático, certo? Vou fazer uma pintura de fachada
tá? Na minha casa. Minha casa é um sobrado, tem, sei lá, 4 metros de pé direito. Eu vou fazer um serviço lá, vou pintar a fachada da minha casa. Bom, quando eu vou pintar a fachada da minha casa, eu vou precisar de um meio de acesso, correto? Perfeito. Ah, vou usar uma escada. Todo mundo usa uma escada. Posso usar a escada? Posso. Porém, eu vou ter que prever meios de subir nessa escada de forma segura. Ah, posso usar um andaime? Posso também. Mas eu também tenho que prever meios seguros de usar esse andaime. Não é porque eu estou trabalhando num andaime que eu não preciso me preocupar com a NR35, tá, gente? Apesar do andaime ser mais seguro, ele ser fechado, ele ter uma escadinha de acesso, ter portinha. Apesar disso, eu preciso me preocupar também com o risco. Porque existe o risco de queda mesmo no andaime, tá? Mas vamos pegar a escada, que é o mais comum, certo? Vamos pegar a escada. O que eu preciso para fazer uma atividade com uma escada em altura? Eu preciso prever primeiro, vou fazer um checklist da escada, correto? O que é um checklist? Um checklist é várias perguntas, várias orientações, né? Sobre o que pode estar certo ou errado no equipamento. No caso da escada, o que eu vou olhar? Eu vou olhar se a escada está em boas condições, a estrutura total dela está em boas condições. Eu vou ver se a altura dela é adequada ao local que eu tenho que trabalhar, tá? Porque assim, ó, eu não posso trabalhar no último degrau da escada, porque eu perco totalmente a segurança, certo? Então, se a escada não alcança, ou pelo menos não passa 4 degraus da altura que eu preciso chegar, eu preciso de uma escada maior, certo? Bom, vou usar uma escada extensiva. Escada extensiva é aquela que a gente abre, tá? Que a gente encosta lá na parede. Essa escada extensiva, ela precisa de apoio. Ah, mas ela não tá apoiada lá na parede, eu só vou segurar ela aqui embaixo e tá tudo certo. Não, gente, quando se trata de altura, mais de 2 metros, eu preciso garantir que essa escada não vai vir, né, com o colaborador. Porque convenhamos, né? Pensem comigo, vou botar uma escada numa parede. O colaborador tá subindo, ou eu tô subindo, tô subindo na minha casa. Eu tô subindo nessa escada. A pessoa que tá embaixo, ela vai segurar a escada embaixo. Tem alguma coisa que evite que essa escada venha por cima da pessoa que tá segurando? Não tem. Então, eu tenho que prever isso aí e eu tenho que arrumar uma maneira disso não acontecer. Que maneira é essa? Essa maneira é amarrando ou apoiando essa escada, fixando ela na parte superior. Se eu fixar ela na parte superior, a parte inferior vai ficar mais firme. Ah, eu não consigo porque é uma parede, eu não tenho onde amarrar uma corda, não tenho onde amarrar um cabo. Vou fazer um estaiamento dessa escada. O que é o estaiamento? É eu prender ela na parte inferior. Vou pegar aí mais ou menos 1/4 para baixo da escada, vou puxar um cabo ou uma corda dos dois lados, tá? Assim, em V, e vou prender no chão, para garantir que ela vai ter mais estabilidade, certo? Bom, resolvemos o problema da escada, tá resolvido. Vamos embora. E agora, o que a gente precisa? Já temos o documento, né, a PR, já resolvemos a situação da escada, agora a gente vai pro colaborador. Certo? Ah, todo mundo já viu na rua ou em obras na rua, ou o pessoal que arruma a internet, que arruma a luz, né, nos postes, todo mundo já viu o pessoal com cinto de segurança, certo? Certo. Só que assim, ó, o que eu vou perguntar para vocês? O cinto de segurança, ele evita a queda? Ele vai evitar que o colaborador caia da escada? Sinto muito em dizer para vocês, mas o cinto de segurança não vai evitar a queda. Tá? Só o fato de eu ter vestido um cinto de segurança não quer dizer que eu esteja totalmente protegido. Tá? Eu costumo falar muito para as pessoas que o cinto de segurança não é uma capa de Superman. Tá? O cinto de segurança ele tem que estar atrelado a alguma coisa para ele fazer a sua função, que não é evitar o acidente. Tá? A função do cinto de segurança é minimizar o acidente, ou seja, se a pessoa se desequilibrar e cair, ela vai cair mesmo com o cinto, tá? Só que ela não vai cair no chão, ela vai ficar pendurada. Só que aí eu posso botar esse talabarte, eu posso pôr na escada? Não posso. Por quê? Se a escada se desequilibrar, eu caio. Se eu me desequilibrar, eu caio e levo a escada comigo. Então o ponto de ancoragem, a gente chama de ponto de ancoragem, tá? Um ponto aonde a gente vai se prender. O ponto de ancoragem e a linha de vida, ela tem que ser independente da escada. Então eu preciso
seja de corda ou cabo de aço, tá? Não interfere a maneira, mas eu preciso de um equipamento ali para me ajudar nisso. Então eu vou prever esse equipamento e vou fazer uma linha de vida auxiliar. Essa linha de vida é independente da escada. Eu vou usar um trava-quedas, tá? Um equipamentinho trava-quedas para prender nessa corda ou cabo de aço, tá? Para garantir que se houver uma queda, eu vou ficar na corda. Independente do que acontecer com a escada, eu vou estar seguro, certo? Então, isso é extremamente importante. Eu tendo em mente que eu preciso planejar a minha atividade, tá? Aí eu volto lá para a PR. A PR nada mais é que um planejamento da atividade. Eu tenho que planejar minha atividade, eu tenho que ter as ferramentas necessárias para executar essa atividade com segurança, certo? Que aí inclui a escada em boas condições, o cinto de segurança, uma linha de vida, um trava-quedas, tá? Garantir também que eu não vou estar sozinho, eu preciso de outra pessoa para trabalhar, então um trabalho em altura, ele não pode ser feito de forma individual, tá? Eu preciso de outra pessoa, não necessariamente junto comigo, tá? Não vai subir outra pessoa comigo na mesma escada, isso também não pode. Mas eu preciso ter uma pessoa próxima de mim. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho que ter como me comunicar com outra pessoa, tá? Então, acredito que tendo essas coisinhas em mente, já é top, entendeu? A gente já consegue fazer um trabalho com segurança. A gente sabendo que um cinto está em boas condições, que um trava-quedas está em boas condições, que a gente tem um ponto de ancoragem legal, tá? Quando eu falo em ponto de ancoragem, a gente tem que saber o que está fazendo também. Não é amarrar uma corda em qualquer lugar, não funciona desse jeito, tá? Em outra aulinha aí eu conto melhor para você sobre, tá? Como escolher um ponto de ancoragem, como fazer esse ponto, se é seguro ou se não é. Dependendo da altura também, gente, não é qualquer um que pode fazer o ponto de ancoragem. Um ponto de ancoragem tem que ser registrado, tem que ter um documento comprovando a estabilidade daquele ponto. Tudo para garantir a segurança do trabalhador, tá? É para isso que a gente trabalha todos os dias. Nós somos técnicos de segurança, não porque a gente acha bonito ficar caminhando em área e olhando as pessoas com equipamento de proteção. Não, nós somos técnicos de segurança para garantir a saúde e a segurança de todo mundo que está trabalhando com a gente. E isso é uma profissão muito legal, é uma profissão assim, a gente se importa com pessoas que a gente não conhece, mas que a gente passa boa parte do tempo com elas. Então, é importante a gente saber as normas, é importante a gente saber os procedimentos de segurança, é tudo muito importante. Mas o mais importante que a gente tem é a vida da outra pessoa que a gente está cuidando, tá bom? Eu acho que essa parte eu consegui deixar clara para vocês, né? O que vocês precisam realmente para o trabalho em altura. Claro que vai diferenciar mediante aonde vocês estão, que tipo de trabalho, tá? É muito volátil esses trabalhos em altura. Porque ninguém sobe em altura para nada, as pessoas sobem em altura para fazer alguma atividade. E essa atividade às vezes pode gerar um risco a mais e não só o de queda. Então essa avaliação prévia é extremamente importante. Eu sempre digo que a gente parar para pensar durante 5 minutinhos antes de executar uma atividade, a gente vai evitar muita dor de cabeça, a gente vai evitar acidente. Isso sim evita acidente, tá? Planejamento da atividade evita acidente sempre. O comportamento do colaborador, o entendimento sobre a norma e sobre o que precisa ser feito, a orientação que a gente dá, tudo isso salva vidas, tá? Tudo isso evita acidente. Só o cinto não evita, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada.